Boa noite, família Semeador. Boa noite, ouvintes. Boa noite a todos. Vamos fazer mais um estudo do Evangelho e começando pela prece, rogando a Deus, nosso Pai, e ao Mestre Jesus e os nossos amigos espirituais que nos auxiliam. Amado Mestre Jesus, envolva-nos na tua paz e na tua luz. E que essa tua paz possa alcançar todos os lares, todas as famílias e todo este universo. E que nós possamos, ao estudar o teu Evangelho, não ficar só na intelectualidade, mas também praticá-lo. Todos os teus ensinamentos, Mestre amado. Nós te rogamos o teu amparo, que tenhamos sempre a força, a coragem e a fé, a sabedoria para tomar decisões, o amparo dos teus benfeitores para nos intuir bons pensamentos e bons sentimentos. Intua neste momento a coordenadora do estudo, para que possamos bem compreender todos os seus ensinamentos, colocando em prática em todos os dias das nossas vidas. E com a oração que o Senhor nos ensinou, vamos dar início ao nosso estudo desta noite. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Nós estamos encerrando o 6º capítulo do Evangelho, o 6º capítulo que é o Cristo Consolador. Hoje o item 8, quem vai nos auxiliar é a Heloísa. Elo, fique à vontade e que Deus te ilumine. Bem, boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que estamos mais uma vez reunidos aqui no Centro Espírita Semeador para gravar, então, o estudo do Evangelho. Como a nossa irmã Vilma disse, hoje nós vamos encerrar esse capítulo 6 do Cristo Consolador com as instruções dos Espíritos. E as mensagens das instruções dos Espíritos nos traz o advento do Espírito da Verdade. São mensagens dadas por esse Espírito de mais elevada ordem, que nós, ao estudarmos a doutrina, vamos entender ser Jesus. E a título de conhecimento, nós vamos entender ser Jesus porque no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, quando Kardec nos diz que o Cristo é o presidente do movimento de regeneração, e ao lermos a obra A Gênese, também no seu primeiro capítulo, no item 42, vai estar descrito ali que o Espírito da Verdade está à frente do movimento de regeneração, fazendo esse estudo lógico, pautado pelo crivo da lógica e da razão, fica subentendido e nós, então, iremos concluir que o Espírito da Verdade e Jesus se tratam da mesma personalidade. Então, aqui, diante dessas mensagens belíssimas, nós vamos fazer um reencontro com os seus ensinamentos. Nós sabemos que a doutrina espírita é tida como a terceira revelação, o Consolador prometido pelo Cristo no Evangelho de João. A doutrina vem preencher todos os requisitos que lá o Cristo fala desse Consolador. Essa doutrina que nos consola, que nos fala sobre o plano espiritual, que nos fala sobre esse intercâmbio entre os planos, sobre a nossa evolução, nos diz quem nós somos, o que nós fazemos aqui e para onde devemos ir. E é tão bonito que o livro do Evangelho é como se nós estivéssemos verdadeiramente
reencontrando os ensinamentos morais de Jesus. E esse capítulo, em especial, com essas mensagens do Espírito da Verdade, é como se nós estivéssemos ouvindo Jesus nos falar. É como se estivéssemos conversando com Cristo. São mensagens pequenas das instruções dos Espíritos, mas com um fundo moral muito profundo, que chama, que faz o chamamento à nossa transformação. E o item 8 do Evangelho é uma mensagem dada em Havre, em 1861. Ele começa da seguinte forma, dizendo que Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que o suplicam. Seu poder cobre a terra, e por toda parte, ao lado de cada lágrima, Deus coloca um bálsamo. É tão interessante a gente meditar a respeito do início dessa mensagem, que o que esse Espírito da Verdade, o que Jesus quer nos dizer aqui? Que Deus, Ele não nos abandona. Nós nunca estamos sós. E a força que Ele dá, Ele não vai dar só aos humildes e aos aflitos. Essa força, ela não é algo exterior. A força, ela está dentro de cada um de nós. Quando nós vamos compreender o que é Deus, a causa primária de todas as coisas, quando nós vamos compreender todos os atributos da divindade, a sua perfeição, a perfeição das suas leis, a sua lei de justiça, mas também a sua lei de amor, nós vamos perceber o que é essa força potente, o que é Deus. E aí nós vamos começar a entender o que somos nós. Nós somos espíritos imortais, criados todos iguais, simples e ignorantes, mas com a marca sagrada do amor em nós. Todos nós temos a lei de Deus gravada na nossa consciência. Dessa forma, nós podemos entender, então, que essa lei que é gravada na nossa consciência faz parte da nossa essência, daquilo que nós somos. Nós temos todas as virtudes, o germe latente de todas as virtudes em nós. Mas nós devemos buscar evoluir, buscar a potencialidade máxima dessas virtudes, a fim de que nós alcancemos essa perfeição. Todos nós chegaremos, mas devemos trabalhar para isso. Por isso que nós somos os artífices da nossa perfeição, nós somos os artífices da obra. Nós chegaremos à condição de espírito puro, assim como Jesus, diante dos nossos méritos, diante dos nossos próprios esforços. Cada um dentro da sua individualidade, dentro da sua vivência, buscando fazer com que aquele germe latente que Deus coloca no nosso ser ao nos criar, chegue à sua potencialidade máxima. E é interessante que o Espírito da Verdade, ele vem nos dizer que os espíritos sofredores, no caso nós, se não fôssemos sofredores, não estaríamos em um mundo de expiações e provas, passando, por essa transição planetária, que se os espíritos sofredores compreendessem as verdades contidas na abnegação e no devotamento e parassem de lamentar as suas dores, eles estariam, então, compreendendo os deveres da humildade e da caridade. E a mensagem central que o Espírito da Verdade nos traz nessa instrução é exatamente sobre o devotamento e a abnegação. Duas virtudes que estão intimamente ligadas à prática da caridade. E aí nós devemos estar nos perguntando, mas no que consiste o devotamento e a abnegação? São virtudes muito parecidas, mas que tem uma pequena diferença entre as duas. O devotamento, ele consiste quando nós trabalhamos em algo, quando nós nos esforçamos, quando nós nos dedicamos a conquistar algo. Na condição de espíritos evoluindo, nós nos dedicamos a essa perfeição, nós nos dedicamos a alcançar essa perfeição, nós trabalhamos nessa causa, nós buscamos essa finalidade. E a abnegação, ela é um pouquinho mais profunda. A abnegação consiste em doar de si mesmo, doar o melhor que nós temos dentro do nosso coração,
doar as virtudes que nós já adquirimos aos nossos semelhantes. Aqui nós podemos dizer que existe o combate real ao egoísmo, porque nós nos colocamos no lugar do outro. Nós fazemos ao outro, de fato, aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Nós nos doamos aquilo que nós temos de melhor. E quando nós compreendemos essas duas virtudes, nós vamos conseguir enxergar sua ligação direta com a caridade moral. Caridade essa que é trazida lá pela questão 886 do Livro dos Espíritos. Né? Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores qual o significado da palavra caridade, como entendia o nosso Mestre Jesus. Ali, nós então teremos a resposta dos benfeitores espirituais, nos falando a respeito da caridade moral. Mas é importante nós ressaltarmos que a caridade material ela é de extrema importância. Aliviar a dor, o sofrimento material do nosso irmão é muito importante. Mas também é importante nós lembrarmos que a caridade ela não se resume apenas a isso. Que nós podemos sim praticar a caridade material e melhor ainda, praticar ela ao lado dessa caridade moral. E os espíritos superiores então vão responder a Kardec que Jesus entendia que a caridade consistia no famoso BIP, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Mas no que consiste essa benevolência? Essa benevolência para com todos é exatamente compreender o que nós acabamos de dizer, que nós somos iguais, todos filhos de Deus. Todos temos a bondade dentro do nosso coração. Acontece que, devido às nossas escolhas, alguns dos nossos irmãos e nós também, às vezes escolhemos de uma forma equivocada. E aí nós vamos nos deparar com a dor e com o sofrimento. Ter essa benevolência é compreender essa igualdade, que todos somos filhos de Deus. É respeitar o nosso semelhante. É ter esse olhar de respeito. Por mais que seja diferente, por mais que ainda pratique erros que hoje nós não temos mais a capacidade de praticar. Que bom, evoluímos, aprendemos e já não praticamos mais. Mas é respeitar, entender que cada um tem um despertar e que todos nós iremos chegar a essa condição de espírito puro, assim como o nosso Mestre Jesus. Amaremos em plenitude. Ter essa benevolência é ter esse olhar respeitoso com o nosso próximo. A indulgência para com as imperfeições alheias também consiste nisso. É respeitar a individualidade do outro, entendendo que cada um tem a sua bagagem, cada um tem a sua trajetória, cada um tem os seus erros e os seus acertos. E ser indulgente para com o próximo é entender toda essa diferença que nós carregamos, que a nossa individualidade carrega. E que nós também, em algum momento, ou em vários momentos da nossa vida, vamos necessitar dessa indulgência, porque também erramos. Porque ainda cometemos os nossos deslizes, ainda somos apegados às paixões mundanas. Dia a dia nós vamos buscando essa evolução, mas ainda estamos em um mundo, vamos dizer assim, que está mais perto do mundo primitivo do que da angelitude. Então, na condição em que nós estamos, ainda temos muitos defeitos, temos muitas imperfeições, e ter essa tolerância é extremamente importante para essa prática da caridade moral. E o perdão das ofensas. O perdão das ofensas talvez seja o mais difícil que a gente vai praticar no que diz respeito a essa caridade. Porque quando nós somos ofendidos, o nosso ego, o nosso orgulho, ele se inflama. Nós não admitimos que o outro nos fira. A gente se coloca numa posição superior, porque a gente fala, nossa, eu dou tanto amor pro fulano e o fulano fez isso comigo, me magoou, me feriu. Mas quando o outro me fere, ele está ferindo é o meu orgulho, é o meu ego. Quando eu enxergo que o problema não está em mim, mas em quem ofende, a gente perdoa as ofensas.
É claro, nós somos seres humanos, temos sentimentos. Quando alguém que nos é caro nos magoa, sim, nós vamos sentir. Mas o que nós não podemos é ressentir. É carregar aquela mágoa, carregar aquela decepção, remoendo a ferida, muitas vezes julgando aquele que nos ofendeu. É como se tudo de bom que a pessoa já tivesse feito para nós apagasse e ficasse destacado apenas o erro. Quando nós perdoamos as ofensas, nós não somos coniventes ao erro, mas nós enxergamos a dor daquele que ofende. E enxergar que o ofensor está em um desequilíbrio, que ele está passando por um momento difícil, é uma forma de caridade. Nós não vamos dar o pescoço ao inimigo, servir de saco de pancada àqueles que não nos querem tão bem, mas nós vamos respeitar o tempo de cada um, porque a gente vai lembrar aquilo que nós acabamos de dizer aqui no começo, que todos nós temos a potencialidade de nos tornarmos espíritos puros. O ofensor, ele só ainda não despertou para o senso moral, ele ainda não teve esse despertar da maturidade moral, mas ele vai chegar a hora dele, ele vai enxergar isso. E perdoar é não ressentir. E ir além, né? Que é o que Jesus nos ensina, orar pelos nossos inimigos, auxiliar os nossos inimigos, é estar em oração por esse irmão, para que esse despertar aconteça o mais rápido possível, para que ele tome consciência da sua condição, se arrependa e busque, então, a expiação e, enfim, a reparação. Mas perdoar as ofensas consiste nisso. E, se em alguma situação nos for possível, auxiliar esse irmão, ser aquela mão amiga a ajudá-lo a levantar. Isso é muito importante. E aí nós vamos vendo a ligação direta entre essas virtudes de devotamento e abnegação com a prática da caridade. Nós temos diversos exemplos de seres humanos devotados e abnegados. Nós podemos começar com o nosso próprio Mestre Jesus, um espírito puro da mais elevada ordem, que encarna na terra, que sofre as dores da matéria, que é crucificado, ele foi torturado, ele passou por muito sofrimento. Mas ele veio em missão para nos mostrar que essa abnegação e esse devotamento é possível. Ele veio dar cumprimento à lei de Deus. Ele veio nos servir de guia e modelo. Veio nos mostrar que isso é possível, que é possível amarmos em plenitude e que estamos destinados a isso. Um outro exemplo que nós também podemos citar são dos primeiros cristãos, os que eram queimados vivos, devorados por feras, se não negassem Cristo. Eles eram tão devotados e tão abnegados que ao morrer entoavam cânticos de gratidão, sentiam o dever cumprido. Eles ficavam felizes por morrer em nome de Jesus. Um outro exemplo que eu achei muito interessante fazendo o estudo da palestra é um que nos é apresentado na Revista Espírita, de maio de 1866, que conta a história de um médico francês cujo nome é Dr. Caillot. Esse médico, já com uma idade avançada, ele era muito simpático, muito alegre. E ali, quando a gente vai lendo, né, na descrição da Revista Espírita, fala muito desse lado simpático, da alegria que ele tinha. E ele vai servir uma epidemia de cólera, né, semelhança com o que nós estamos vivendo atualmente. E ali ele vai, então, andar nos povoados, nas famílias, nas casas mais necessitadas, ali na região próxima de onde ele morava, atendendo as famílias. Conta-se que ele atendeu mais de 800 famílias vítimas da cólera. E sempre muito feliz, ele fazia questão de medicar os doentes, de acompanhar de perto a evolução do quadro de cada um. E ele ficava muito feliz, muito alegre quando ele via que alguém se restabelecia da doença. Para ele, aquilo era a maior felicidade da sua vida. E ele, então, começa assim, a ter sintomas da doença. Se medica,
Mas quando ele começou a apresentar esses sintomas, ele foi procurado para atender uma família. E ali ele vai ao encontro dessa família. Ele vai e vai auxiliar aquelas pessoas que também estavam com cólera. Ele já tinha consciência de que estava com a doença e que se a medicação não fizesse efeito em um determinado tempo, ele iria desencarnar. Passaram-se os dias, o seu quadro não melhorou, ele estava assistido por 2 amigos e nas últimas horas de vida, os seus amigos lhe perguntam: doutor, qual medicamento nós devemos entregar agora? Qual medicamento nós podemos te oferecer? E ele responde que agora nenhum medicamento da terra que a ciência podia fornecer seria capaz de ceifar, de acabar com o mal, que era necessário entregar a Deus, que só Deus poderia colocar um fim no mal que ele estava cometido, que só Deus poderia colocar um fim naquela moléstia. Ele já tinha consciência de que iria desencarnar. E o seu desencarne foi tranquilo, suave, sereno. E mais tarde, posteriormente, dias depois, ele foi evocado na Sociedade Parisiense, de Espírita de Paris. E ali ele dá o seu relato. Ele agradece porque era muito conhecido pelas pessoas da cidade. Então, quando ele morreu, houve uma comoção muito grande, várias pessoas o homenagearam, e ele é muito breve nos seus agradecimentos. Aqui a gente percebe o quanto esse espírito já tinha uma evolução. Ele apenas agradece e diz que tudo o que ele fazia era seguindo a intuição do seu coração. Ele fazia na simplicidade, na simples alegria de ver o bem do próximo, de ver um paciente recuperado. Ele tinha prazer em fazer aquilo ali. Não era algo que ele tinha que se esforçar. Nós podemos perceber, então, que era um espírito devotado, abnegado, caridoso, que teve a sua vida como doação ao próximo. Ele se dedicou aos seus irmãos mais necessitados. E é interessante que ele fala que realmente o desencarne dele foi suave, foi tranquilo, e no plano espiritual ele foi recepcionado pelos pais, pelos amigos espirituais, e ele viu o seu corpo físico. Ele teve essa capacidade de ver o seu corpo físico. E ali ele fez uma oração em agradecimento por aquele instrumento ter possibilitado ele trabalhar na seara do bem. Ele agradece por ter tido aquela encarnação com aquele envoltório material. É bonito, nós podemos enxergar e perceber quantas virtudes em um espírito devotado, em um espírito abnegado. E aqui fica a nossa inspiração para podermos ser como o espírito desse médico. Não é uma realidade distante da nossa. Basta que nós nos esforcemos, que nós busquemos colocar essas virtudes em prática, desenvolver dentro de nós o amor, a caridade, buscarmos a prática do bem, sentirmos a dor do outro, irmos de encontro ao infortúnio do outro. E a gente não precisa ir longe para fazer essa caridade. Dentro dos nossos lares, com os nossos semelhantes, nós podemos ter um olhar diferente, um olhar bondoso, nos colocar no lugar daquele que dorme e acorda ao nosso lado, tentando entender as suas dores e as suas necessidades, que muitas vezes não são faladas, não são expressas, mas que nós podemos sentir, ter a sensibilidade. Que nós possamos, então, meus irmãos, a partir de hoje, buscarmos essa nossa evolução, sermos gratos a Deus pela oportunidade de estarmos encarnados, de estarmos vivendo essa transição planetária, que sim, causa dor, mas também é um momento que nos permite uma profunda transformação, que nos permite olhar o próximo diferente, que nos permite servir a Deus, que nos permite nos doarmos verdadeiramente, a fim de que, quando retornarmos ao plano espiritual, possamos voltar com o coração transbordando de amor, mas com a missão cumprida, com o dever cumprido, que nós possamos voltar mais evoluídos do que chegamos. Que assim seja. Então, nós vamos fechar os nossos olhos,
rogando a espiritualidade benfeitora que nos ilumina, que nos assiste, para que nesse momento se faça presente na casa de cada um dos nossos irmãos. Derrame sobre as águas o remédio necessário, tanto a cura do corpo físico, como a cura da alma, que nos sustente em força, em coragem, em devotamento, em abnegação, que possamos, amado Mestre, ser instrumentos de Deus na sua obra, que possamos ser instrumentos de Deus nessa regeneração, servindo ao próximo, orando por aqueles que estão hospitalizados, orando por aqueles que estão perdendo seus entes queridos, que nesse momento sentem sim a dor da saudade, que as nossas orações possam confortar o coração de cada um que sofre nesse momento de pandemia. Que nós possamos, Senhor, compreender a grandeza do momento, a beleza da transição e cumprirmos a nossa missão com muito amor e gratidão. Que assim seja.